Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que é chave no direito administrativo, a inexigibilidade de licitação. Eu sei, o nome parece complicado, mas a ideia é que ao final da nossa conversa fique tudo muito claro sobre quando e por que a administração pública pode, em alguns casos, contratar diretamente, sem fazer uma competição. Vamos lá? Pense nessa situação. A administração pública precisa de um serviço ou de um produto. Só que por algum motivo não existe a menor possibilidade de colocar dois fornecedores ou mais para competir. Simplesmente não dá. E aí, como fica? É exatamente essa pergunta que a inexigibilidade de licitação vem responder. Bom, antes de a gente falar da exceção, é fundamental ter a regra bem clara. E a regra é a seguinte: o princípio básico, a norma geral, é que toda contratação feita pelo poder público precisa passar por uma licitação. Isso está na Constituição e serve para garantir que todo mundo seja tratado de forma igual e, claro, para que se escolha a proposta mais vantajosa para o Estado. Mas como quase toda regra tem sua exceção, aqui não é diferente. O nome geral para essas exceções é contratação direta. Pense nela como um grande guarda-chuva que abriga situações em que a licitação, por algum motivo, não vai acontecer. E aqui a gente chega no nosso foco de hoje. A inexigibilidade acontece quando é impossível competir. Guardem muito bem essa expressão, inviabilidade de competição. Isso é o ponto central. Não é que o gestor público escolhe não licitar. Ele apenas constata que a realidade torna a competição inviável. Olha, aqui temos um ponto que confunde muita gente, então bastante atenção. Inexigibilidade não é a mesma coisa que dispensa de licitação. Na inexigibilidade, a competição é impossível. Por isso que a lista de casos na lei é aberta, com exemplos. Já na dispensa, a competição até seria possível, mas o legislador, por alguma razão, decidiu que em certas situações específicas não precisa. Por isso a lista de casos de dispensa é fechada, taxativa. Para a gente entender como isso funciona na prática, vamos direto na fonte. O nosso guia vai ser o artigo 74 da nova Lei de Licitações, a Lei 14.133. Ele não lista absolutamente todos os casos possíveis, mas traz os cenários mais clássicos e importantes, que são os que mais aparecem por aí. O primeiro cenário é talvez o mais fácil de entender. É aquele caso em que só existe uma empresa ou uma pessoa que pode fornecer o que a administração precisa. Não tem outra. A lógica aqui é bem simples, né? Se só tem um fornecedor no mercado, não tem com quem ele competir. Mas, olha só o detalhe fundamental. O gestor público não pode simplesmente decidir que gosta mais de uma marca e, com isso, criar artificialmente uma situação de exclusividade. Essa inviabilidade de competição tem que ser real, comprovada, geralmente com um documento chamado atestado de exclusividade. Agora vamos para um caso super famoso que despenca em provas e concursos: a contratação de artistas para shows e eventos públicos. Pensa bem, se uma prefeitura quer contratar um show de um artista famoso para a festa da cidade, faz sentido abrir uma licitação? Não, né? Porque só aquele artista específico pode fazer aquele show. A lei diz que o profissional precisa ser consagrado, seja pela crítica ou pela opinião pública, e a contratação pode ser feita direto com ele ou com seu empresário exclusivo. E para não ter perigo de esquecer isso, aqui vai uma dica de memorização daquelas. Pense na cantora Ivete Sangalo. O nome dela começa com I. I de inexigibilidade. É um macete simples, mas que na hora do aperto ajuda muito a lembrar dessa regra. Certo. Agora vamos para um cenário que lida com conhecimento com uma especialização muito grande. É a contratação de serviços técnicos que são, na sua essência, intelectuais. O ponto crucial aqui é que os requisitos são cumulativos, ou seja, precisa ter os dois ao mesmo tempo. Não basta ser um serviço técnico, como um parecer jurídico ou um projeto de engenharia complexo. É fundamental que o profissional ou a empresa contratada tenha notória especialização, que seja uma verdadeira autoridade no assunto. Ah, e um detalhe importante: a lei proíbe usar a inexigibilidade para contratar serviços de publicidade e divulgação. Além desses três grandes cenários que a gente viu, o artigo 74 traz outras situações importantes que ajudam a gente a ter uma visão completa do assunto. O credenciamento é um caso curioso. É quase o contrário do fornecedor exclusivo. Aqui, a administração não quer um só, ela quer contratar todos que puderem, desde que atendam a certos critérios. Pense em médicos se credenciando para atender por um plano de saúde público. Já no caso do imóvel, a inexigibilidade acontece quando um lugar específico, por sua localização e suas características, é o único que serve para o que a administração precisa.
E isso nos leva a um ponto que não pode ser esquecido. Não ter licitação não quer dizer que a contratação é feita de qualquer jeito, sem controle nenhum. Muito pelo contrário. A contratação direta exige um processo administrativo bem formal e documentado. A gente vê aí nas etapas. É preciso justificar por que se está contratando, estimar o preço, ter pareceres técnicos e jurídicos, explicar muito bem a escolha daquele fornecedor específico e, no final, ter a autorização da autoridade maior. Cada passo desses tem que estar no papel, para garantir a legalidade e a transparência de tudo. Para a gente fechar e organizar as ideias, esse quadro faz um ótimo resumo. Desde o fornecedor exclusivo, onde a palavra-chave é unicidade, até o imóvel específico, onde a necessidade é que manda na escolha. Fica bem claro que, apesar de os cenários serem diferentes, a base de todos eles é a mesma: a comprovada inviabilidade de competição. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Na teoria, a inviabilidade de competição parece algo bem claro, certo? Mas e na prática? Como é que um gestor público prova que essa inviabilidade é um fato objetivo e não só uma interpretação conveniente para contratar quem ele quer? Essa é a grande questão e o grande desafio para que a inexigibilidade seja usada de forma correta e honesta no dia a dia.